programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs, graças ao Senhor, mais um dia. Estamos aqui novamente para desfrutarmos juntas de mais provérbios. E o provérbio de hoje diz assim: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a astutícia. Provérbios capítulo 12, versículo 23. Temos como título hoje: a profundidade do conhecimento de Deus. Quem realmente tem algum conhecimento em determinados assuntos sabe o quanto ainda falta conhecer. Não é uma boa atitude querer mostrar ao próximo tudo o que sabe, já que um pouco de humildade faz bem. Do contrário, pode acabar manifestando a estutícia ou estupidez em lugar do conhecimento. Em assuntos espirituais, seria muita presunção ou insensatez da parte do homem achar que conhece tudo o que está na Bíblia. A mente do homem é extremamente limitada em comparação ao Deus eterno e seu plano, que excede o nosso entendimento. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios 2:7. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nenhum homem tem conhecimento disso se Deus não revelar. Aprove a Deus revelar o mistério de Cristo, o qual esteve oculto por séculos e gerações, aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, somos membros do corpo de Cristo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, e pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3, 4 até o 10. Graças a Deus pela sua revelação, que nos conduz ao pleno conhecimento de seu Filho. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Giovana Maria Ramos Coutinho. Antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus, invocando profundamente. Amém. Bom dia, amadas irmãs. Vamos iniciar a leitura do Alimento Diário, série Palavra, Vida e Edificação, segundo o Evangelho de João. O enviado de Deus, autor Pedro Dong. Semana 3, segunda-feira. Leitura bíblica, Salmo 2, do 1 ao 8 e Salmo 110, do 1 ao 3. Ler com oração, Salmo 110, 3, conforme King James atualizada. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Um exército de jovens santos.
O título desta mensagem é O Pão que Desceu do Céu, dá vida ao mundo. Nela vemos que precisamos da palavra que sai da boca de Deus para viver. E essa palavra, que é o próprio Cristo, ela mesma fará a obra de Deus. Nós, assim como o valente de Davi, cooperamos com o Senhor, apresentando-nos a fim de edificar o tabernáculo e entrar na boa terra. Em 2020, o Senhor nos deu uma revelação baseada no seguinte versículo, Salmo 110:3, conforme King James atualizada. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. A aurora representa o início da volta do Senhor, que virá como a estrela da manhã. Hoje vivemos numa noite de trevas, porque a estrela da alva ainda não apareceu. Mas sabemos que a aurora está chegando. Poucos conseguirão identificar esse momento. Graças ao Senhor pelo exército de jovens santos que está sendo formado por nossas crianças e adolescentes. Eles são como gotas de orvalho no seio da aurora. O livro de Salmo nos mostra que as nações representam os gentios e os reis da terra, os governantes, estão sob o governo de Satanás, que lideram a rebelião contra Deus. O inimigo faz com que as nações queiram libertar-se de qualquer conexão com Deus para agir fora dos seus princípios. Salmo 2, 1-3 mostra isso. Até o dia final, essa predisposição contra Deus, contra sua palavra e contra Cristo só deverá aumentar. Conforme descrito no versículo 6, Deus Pai escolheu Cristo, seu Filho, para ser rei sobre o santo monte Sião. O Filho de Deus tornou-se homem, viveu na terra de uma forma justa, segundo a vontade de Deus, morreu por nossos pecados e ressuscitou. Na eternidade ele era o Filho unigênito de Deus, mas em ressurreição ele foi gerado como Filho primogênito. É por esse motivo que desde então todos os que creem em Jesus se tornam filhos de Deus, mas o primogênito é Jesus. O versículo 8 mostra que o Pai entregou ao Filho as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Por isso Lúcifer, enciumado e despeitado, rebelou-se contra Deus. Jesus foi obediente a Deus, morreu na cruz por nossos pecados, derramou o seu sangue precioso e realizou a redenção em nosso favor, resgatando-nos de volta para Deus. Portanto, todos os que creem em Cristo recebem a vida eterna e se tornam filhos de Deus. Por meio da ressurreição, Jesus tornou o Filho primogênito de Deus. Ele ascendeu ao céu e assentou no lugar de maior honra, à direita do Pai. No Salmo 110, Deus prometeu ao Filho colocar todos os seus inimigos, que são Satanás e seus anjos, principados e potestades, debaixo de seus pés, fazendo Cristo reinar sobre seus inimigos, conforme versículos 1 e 2 do Salmo 110. Como Cristo está assentado no céu, Deus, de forma prática, fará isso usando a igreja. No versículo 3 de Salmo 110, lemos: Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Tu terás seus exércitos de jovens santos, conforme King James atualizada. Por intermédio da igreja, Deus fará Cristo dominar sobre seus inimigos, colocando-os debaixo de seus pés. Para auxiliá-lo nesse trabalho, ele levantará um exército de jovens santos. Estamos no final dos tempos. A palavra que nos foi revelada no ano de 2020 mostra que a aurora já chegou. Antes da volta do Senhor, Deus usará a igreja para colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Depois dessa revelação, muitos milagres estão acontecendo em nosso meio. Nossas crianças começam a sair com os pais para pregar o Evangelho, praticando o Posso Orar por Você? Elas estão orando pelas pessoas nas ruas. Aos poucos, esse sentimento passou a despertar os pré-adolescentes e os adolescentes, que começaram a surgir como gotas de orvalho.
Isso é muito positivo, pois nesses tempos finais há um bombardeio da mídia sobre os adolescentes tentando transformá-los em vítimas de ideologias perniciosas para fazê-los sucumbir. De maneira surpreendente, nossos adolescentes se posicionaram ao lado do Senhor e passaram a amar a palavra. Eles fazem imersão na palavra, transcrevem a palavra, fazem gritos de guerra, formando assim um exército excepcional. Eles acompanham a palavra com dedicação, dormem e acordam com Deus ouvindo as mensagens. Ao despender tanto tempo com as coisas do Senhor, isso poderia prejudicar o desempenho deles na escola. Entretanto, pelo contrário, eles estão tornando-se os melhores alunos, suas notas melhoraram e muitos são modelos entre os colegas. Hoje, na igreja, podemos contar com esses adolescentes. Eles colocam fogo nas reuniões. Na última conferência de adolescentes Geração Santa, o Senhor nos mostrou que eles são nossas tropas, formando o exército de Deus. Estão com a moral elevadíssimo, pois são totalmente direcionados pela palavra. Em seguida tivemos a conferência de jovens Geração Santa. Os irmãos responsáveis pela conferência me perguntaram como deveriam proceder, pois o jovem estava a 1000 por hora. Então, com base no primeiro livro de Crônicas, mostrei-lhes que, quando Davi foi ungido rei, ele precisou de um exército para formar seu reino e governar sobre Israel. O reino dele começou quando o Senhor lhe forneceu valentes, os valentes de Davi, conforme lemos. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Crônicas 11:10. Nossos jovens são esses valentes hoje na igreja. Aleluia! Irmãos, aqueles que ouviram e creram nessa palavra, escreva a frase que mais tocou no seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado acima. Se tiver condições, também podemos ler a leitura de apoio A Vida Eterna Hoje, capítulos 3 e 4 da editora Árvore da Vida. Um bom dia na presença do Senhor. Jesus é nosso Senhor. Bom dia, queridas irmãs, amadas ouvintes. Bom dia, amadas irmãs que estão ouvindo o programa Mães Amorosas. Já tivemos Provérbios com a irmã Lene, Alimento Diário com a irmã Giovana. E está desfrutável demais a palavra, né, irmãs? Eu também desejo que você continue com a gente. Nós vamos iniciar agora a leitura bíblica de hoje, né? Nós estamos lendo e desfrutando da leitura bíblica em um ano, né? Então já é o terceiro ano que nós estamos lendo a Bíblia com vocês aqui no programa Mães Amorosas. E a cada dia, irmãs, sempre tem novidade, né? Porque a palavra do Senhor ela é viva. Quando nós a tomamos como vida, ela também é eficaz. Ela age, ela cura, ela transforma. Ela traz a glória de Deus. Ela nos empurra para a glória, né? E está nos levando para o reino, para estarmos com o Senhor, mesmo antes da grande tribulação. Você crê nisso? Sim, a palavra está fazendo a obra de Deus, né? Que é levar-nos até a glória. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, porque nós estamos aqui desfrutando do Senhor, da palavra, dos hinos, das orações das irmãs. Senhor Jesus, Tu és tão precioso, tão maravilhoso, tão novo, tão atraente para nós todas as manhãs, que nós não sabemos como te agradecer por tão grande misericórdia que o Senhor teve de nós. O Senhor nos escolheu, no tempo o Senhor nos chamou e agora o Senhor está nos transformando para nos introduzir na glória de Deus.
Ó Senhor Jesus, que trabalho maravilhoso, que obra fantástica. Nós te louvamos por todo esse seu plano maravilhoso e também porque o Senhor nos incluiu nele. Senhor, livra-nos de toda ansiedade, livra-nos de amar o mundo, livra-nos de estar presos, distraídas, de estar longe do Senhor. Nós queremos estar sempre perto, contemplando a tua face, olhando para o Senhor, admirando e deixando a sua vida nos transformar. Senhor Jesus, é o que nós mais almejamos nessa semana, que nós estamos iniciando aqui na segunda-feira, é a tua presença. Com ela vem a tua glória, vem a tua misericórdia, vem tudo que tu és. Ó Senhor Jesus, dá-nos a tua presença nesta hora. Aleluia! Que a presença do Senhor esteja conosco na nossa leitura bíblica de hoje. Hoje o Deuteronômio vai ser bem curtinho. Ontem nós vemos o capítulo 31 e o capítulo 32 até o versículo 27. E hoje nós vamos continuar a partir do versículo 28 e vamos ler até o final do capítulo 32. Então, bem curto hoje, só vamos concluir o capítulo 32, mas em seguida nós temos a irmã Lene com Salmos, Provérbios e o livro de Lucas. Vamos iniciar então agora a nossa leitura bíblica de hoje. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 28 ao 52. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam, porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, as suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos, o seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo, por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente, a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testificam entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, qual passando o Jordão ides para possuir.
o último dia da vida de Moisés. Moisés vê do Monte Nebo a terra de Canaã. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao Monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois que não santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Nós ficamos por aqui e a irmã Lene dá continuidade à leitura de hoje. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, queridas ouvintes. Então, continuando com a leitura bíblica, começando com os Salmos 78 até 64, Provérbios 12, 21 e 24 e o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Começando com os Salmos 78, a partir do 32, que ainda está falando sobre a providência divina na história do seu povo. Continuando no versículo 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca e com a língua lhe mentiram, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoar, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de mosca que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às lavas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus cicrônios com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais.
desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e os incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou e, sobremodo, se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Agora vamos ler Provérbios capítulo 12, versículo 20 ao 24. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal, os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Agora vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar eles das festas de casamento, para que, quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, e bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, profere esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus traz fogo à dissensão à terra. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão,
porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Os sinais dos tempos. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto, não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos que é justo? Quando fores com o seu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Bom dia. Estar junto a ti, mas me lembro do teu sangue dor e ouço o teu convite a aceitar. A sala do trono posso me achegar, recebo o teu abraço e teu amor. Jesus, outra vez estou aqui.
somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Ó Senhor Jesus, Senhor, neste dia, Pai, Senhor, vai de encontro, Senhor, a vida de cada uma das nossas ouvintes, Pai querido, Pai amado, vai abençoando, Senhor, vai glorificando, Senhor, a vida de cada uma. Pai, nós queremos te agradecer. Pai, obrigada pelo teu cuidado. Senhor, obrigada pelo teu amor. Ó Senhor Jesus. Pai, muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Mas mesmo assim a tua palavra nos diz que nós devemos orar sem cessar. Porque essa é a vontade do Senhor. Pai, nós queremos colocar tudo em oração. Pai, nós sabemos que quando nós oramos, Senhor, nós estamos falando com o Senhor. Pai, desperta em nós, Senhor, esse dom de orar, de buscar o Senhor a cada dia. Meu Deus, de ser dependente do Senhor para tudo. Senhor Jesus, tira de nós, meu Deus, aquilo que não agrada ao Senhor, as nossas preferências, as nossas opiniões. Ó Senhor Jesus, a nossa arrogância, Pai, a nossa falta de fé. Pai, abençoe, Senhor, nossas vidas. Senhor Jesus, abençoe a nossa casa, Pai, a nossa família. Pai, nós queremos estar buscando a Ti a cada dia. Pai, venha fazer morada dentro de cada uma de nós. Ó Pai querido, Pai amado, Senhor, que neste dia, Senhor Jesus, vai de encontro a cada vida. Deus vai de encontro a cada família. Deus vai de encontro, Senhor, àqueles que estão necessitando do Senhor. Pai, visite a cada um. Pai, eu não sei onde estão essas pessoas, mas o Senhor sabe. Pai, vai entrando na vida, vai curando. Meu Deus, vai libertando, Senhor, dos vícios. Libertando dos pecados. Pai, libertando, Senhor, daquilo que não agrada a Ti. Pai, nós queremos te servir com amor, com carinho. Pai, com sinceridade. Ó Senhor Jesus, Deus abençoe a cada vida, Senhor, neste dia. Deus vai santificando a cada família, a cada lar. Deus, essa é a minha oração e o meu agradecimento a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, te invocar, de Ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após Ti, meu eu repelir para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Quem ama o Senhor guarda a sua palavra e diz-lhe com amor. Ela não é pesada, jamais a mim por Ti amar terei. Uma nova atitude me derramarei para em plenitude Te servir. Amo o Senhor sem fardo suor, sua palavra pratica, e se eu ordenar, não sem duvidar, sobre a rocha edifica. Mas quem só ouvir e não reagir,
de todos, demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter um viver de sempre andar na verdade. Quem ama o Senhor não faça de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pois se a servir. Se ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola, vá seguir. Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repeli para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, com todo amor. Ela não é pesada, ela não é pesada a mim. Senhor, por te amar eu terei uma nova atitude. Oh, Senhor, nós nos derramamos nessa manhã. Oh, Senhor, para te servir em plenitude, Senhor. Demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter um viver de sempre andar na verdade. Quem ama o Senhor não faz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pois é servir. Se ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola. Mais uma vez, quem ama o Senhor, quem ama o Senhor, não faz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra,
deixa servir. Se ama o Senhor, quem seu nome invoca e cheio de amor. As canções